Olá turma, na aula de hoje nós vamos falar sobre o teorema do resto, que diz respeito à divisão de polinômios. Na realidade, como nós já aprendemos a fazer a divisão de polinômios, nós já estamos preparados para conhecer alguns teoremas, algumas características importantes da divisão de polinômios, até porque, além de ser a operação que é um pouquinho mais complicada do que as demais, adição, subtração, multiplicação, ela talvez seja mais importante, justamente por conta dessa gama de teoremas que aparecem acerca da divisão, mas principalmente porque essas ideias vão ser usadas quando a gente for estudar equações polinomiais, que é um assunto também extremamente importante, tá? Então, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre o teorema do resto, que está enunciado aqui. Eu coloquei também o teorema de D'Alembert, que na realidade é uma consequência do teorema do resto. Eu coloquei aqui alguns exemplos e aí a gente vai usá-los para ilustrar o que vem a ser o teorema do resto, tá? Inicialmente, vamos ver o que diz o teorema. Ele diz que o resto da divisão de um polinômio p de x pelo binômio ax mais b, ou seja, um polinômio de grau 1, é igual ao valor numérico desse polinômio para x igual a menos b sobre a, tá? E uma consequência, como eu falei, é o chamado teorema de D'Alembert, que diz que um polinômio p de x é divisível por x menos alfa se e somente se p de alfa é igual a zero. Bom, eu vou ilustrar aqui através dos exemplos, daqui a pouco que a gente volta para cá para tentar entender mais claramente o que é que diz o teorema, tá? A primeira questão, o primeiro exemplo, pede para simplesmente a gente calcular o resto da divisão de p de x, que é o polinômio de grau 2, x ao quadrado mais 4x mais 5, pelo polinômio b de x, que é x menos 1. Bom, inicialmente eu vou resolver a divisão, usando o método da chave, que é algo que nós já aprendemos, e depois eu vou fazer algumas continhas para que a gente volte e entenda o chamado teorema do resto, tá? Então, a priori, vamos esquecer um pouquinho o teorema e vamos fazer a divisão da forma que a gente já aprendeu, Lembrando que o que me interessa aqui é o resto, tá? Calcule o resto da divisão de p de x por b de x. Então, vamos lá. Nós já vimos anteriormente como é que faz isso, Geralmente, esse polinômio está ordenado, se não tiver, você coloca na ordem. E aí pega o termo que está aqui na frente, que geralmente é o de maior expoente, que indica o grau do polinômio, e divide pelo primeiro daqui. Ou seja, eu vou dividir x ao quadrado por x, que dá o próprio x. E aí a gente multiplica, escreve aqui embaixo, sempre com o sinal trocado. Mais por mais dá mais, vem para cá, menos. X vezes x é x ao quadrado, aqui sempre fica dessa forma. Mais por menos é menos, vem para cá, mais, multiplica, x vezes 1 dá x, e aí soma os dois polinômios, aqui sempre cancela, 4x mais 1x dá 5x, e aí eu baixo 5 e faço mais uma vez, tá? A gente só para quando o grau desse polinômio é menor do que o grau desse. Por enquanto está igual, então a gente continua. Mais por mais dá mais. 5x dividido por x fica só o 5, mais por mais dá mais, vem para cá, menos, 5 vezes x dá 5x, mais por menos dá menos, vem para cá, mais, 5 vezes 1, 5, e aí a gente soma mais uma vez, aqui sempre cancela, 5 mais 5, 10. Bom, não dá para continuar, porque aqui é um polinômio de grau 0, aqui é o polinômio de grau 1. Então, o que nós queríamos, na realidade, é o resto, O que nós chamamos de r de x, nesse caso, foi o número 10. Tá? Então, o resto dessa divisão foi o número 10. Agora, como é que a gente poderia resolver aquilo utilizando apenas o teorema do resto? Vamos lá, vamos repetir. Ele diz que o resto da divisão de um polinômio qualquer por um polinômio de grau 1, note que aqui ele fala binômio na forma ax mais b. Ou seja, o teorema do resto só funciona se o divisor for um polinômio de grau 1. Ele diz que esse resto é igual ao valor numérico, veja só, gente. Por que valor numérico? Se aqui é um polinômio de grau 1, o resto só pode ser um polinômio de grau 0, ou seja, um número real. Poderia até ser complexo, mas geralmente é um número real. Agora, o valor numérico para x igual a menos b sobre a. De onde surgiu esse menos b sobre a?
Na realidade, menos b sobre a é a raiz desse polinômio. Se eu pegar aqui, por exemplo, o a de x mais b igual a zero, lembrando que se você iguala a zero você encontra a raiz, você vai acabar desenvolvendo dessa forma. Ó. Ax igual a menos b, o que implica x ser igual a menos b sobre a. Então, em outras palavras, o que o teorema do resto diz é o seguinte, ó, que o resto da divisão vai ser o valor numérico do polinômio aplicado na raiz disso daqui. Então, como é que seria nesse problema? Para não ter que fazer essa conta toda, eu podia calcular o valor numérico do polinômio p. Está lá o polinômio p, ó, p de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 5. Ou seja, eu determino o valor numérico desse polinômio para x igual a raiz desse. Então, o que eu faço inicialmente? Acho a raiz do b de x. Como é que acha a raiz, gente? Igualando a zero. Ou simplesmente você já escreve menos b sobre a. Mas para não ter que estar memorizando isso, ó, é a raiz desse polinômio. Ou seja, x menos 1 igual a zero, que implica x ser igual a 1. Então, o resto vai ser o valor numérico do polinômio p quando x for igual a 1, ou seja, p de 1. Tá? Então, fica 1 ao quadrado mais 4 vezes 1 mais 5. Sobre valor numérico, nós falamos lá nas aulas iniciais, né? Ou seja, p de 1 é igual 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1 é 4, mais 5. Ou seja, p de 1 é igual a 10. Mais 4, 5, mais 5, 10. Então, está confirmado. Então, não precisaria ter feito isso, caso eu queira aplicar o teorema do resto, tá? Então, aqui eu trouxe um outro exemplo. Né? Calcule o resto da divisão do polinômio A pelo polinômio B. O que me interessa é o resto. Se ele perguntar qual quociente, não tem outro jeito, tem que fazer tudo isso. Mas aqui eu quero só o resto. Então, eu vou resolver esse problema aplicando o teorema. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, encontro a raiz desse polinômio, do polinômio b. Ou seja, x mais 2 igual a zero, x igual a menos 2. E agora eu vou calcular o valor numérico do polinômio a para x igual a menos 2. Ou seja, eu vou calcular a de menos 2. E aí eu venho aqui e troco o x por menos 2. Aí fica 2 vezes menos 2 ao cubo, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos 4. Agora é só fazer as contas que eu encontro o resto. Isso é igual a 2, menos 2 ao cubo dá menos 8, né? Base negativa, expoente ímpar continua negativo, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado é 4, agora é base negativa, expoente par fica positivo, menos 4, igual 2 vezes menos 8 dá menos 16, mais 3 vezes 4 dá 12, menos 4. Bom, menos 16 mais 12 dá menos 4, menos 4, que dá um total de menos 8. Bom, então é assim que a gente faz para calcular o resto utilizando o teorema do resto. E aí, antes da gente finalizar, vou só comentar o porquê que o teorema de D'Alembert é uma consequência do teorema do resto. Ele está dizendo que um polinômio é divisível, lembrando que é divisível quando o resto dá zero, né? Por x menos alfa, se e somente se o p de alfa for igual a zero. Note que o polinômio, né, o binômio x menos alfa, também é um polinômio da forma ax mais b, sendo que o a aqui é igual a 1 e o b é menos alfa. Então, de qualquer forma, a raiz de x menos alfa é o próprio alfa, ou seja, x igual a alfa. Aí, pelo teorema do resto, pelo que a gente acabou de discutir, p de alfa, que é a raiz, é o resto da divisão. Só como ele está dizendo que é divisível, é porque o resto é zero. Então, de fato, p de alfa é zero. Então, em resumo, como eu já falei mais de uma vez, inclusive, o teorema de D'Alembert é um caso específico do teorema do resto. Tá bom, pessoal? Então, é bom que espero que vocês tenham entendido, né? Mais uma ferramenta que a gente tem para resolver de forma rápida problemas como esse, tá?
Lembrando que esse teorema pode ser usado quando a gente se preocupa em encontrar o resto e quando esse polinômio, né, o divisor, é um polinômio na forma ax mais b, ou seja, um polinômio de grau 1. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até logo.